Olá a todos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula do nosso curso Sociologia e Direitos Humanos. Estamos lembrando que esse é um conjunto de aulas que faz parte de um curso. A nossa página Sociologia e IDH, ela está trabalhando com dois cursos, né? Um curso Sociologia e Direitos Humanos, Fundamentos Metodológicos para o Ensino Médio, que é esse que a gente está acompanhando. Também temos outro curso no mesmo modelo, mais voltado para os saberes do ensino fundamental, também que versa sobre direitos humanos e conhecimento sociológico e humanidades no geral, né? Esse aqui é a segunda aula do curso de ensino médio. Então, você que perdeu a primeira, ainda pode ir. É só ver as nossas postagens anteriores. Você que acompanha pelo Instagram, ver no sua caixa de e-mail, que foi enviado e-mail para todos os inscritos, né? Informando o link. Vê lá, vê o link, curta, comente se tiver alguma dúvida. E a gente está aqui para dar continuidade a esse estudo, né? Bem, vamos para mais uma aula, essa segunda aula. Justamente vou tentar falar um pouco agora sobre a sociologia enquanto uma ciência, né? Na primeira aula a gente voltou principalmente para os saberes sobre os direitos humanos, né? E a gente pegou um pouco do processo de afirmação histórica dos direitos humanos, liu alguns desses direitos que estão positivados, ou seja, estão no corpo de atos normativos, ou seja, tratados internacionais, da nossa Constituição, né? E a partir daí, a gente teve um conhecimento também sobre esse processo histórico, né? Dialogando aí com um pouco da história dos direitos humanos, dialogando com algumas correntes teóricas, né? Dialogando com a teoria crítica, né, dos direitos humanos e debatendo essa importância da categoria de direitos humanos para a gente, né? Então, tendo em vista a importância da categoria, né, de direitos humanos, a gente vai começar a dar continuidade também, né? Pensando em algumas questões relacionadas à sociologia hoje, né? Primeiramente, pensar a sociologia, né? Quando a gente fala em sociologia, a gente está falando de uma ciência. A gente está falando de uma ciência de um ramo das ciências sociais, né? Juntamente com a ciência política e juntamente com a antropologia, a sociologia compõe as ciências sociais, voltando principalmente seus estudos para a sociedade. Então, o seu conhecimento é um conhecimento científico, mas muitos dos objetos de estudo da sociologia, ele perpassa questões do nosso cotidiano. Então, e também são objetos de estudo de outras áreas, né? Então, a sociologia, ela tem um conjunto de métodos para analisar a vida em sociedade, na sociedade. Agora, o senso comum nosso também analisa alguns problemas da sociologia, né? Então, no dia a dia, a gente, sem necessariamente usar o conhecimento sociológico, a gente reflete sobre a sociedade, né? A gente age sobre a sociedade, a gente pensa a sociedade, a gente propõe modelos de sociedade, né? A diferença para o que a gente faz cotidianamente, através de nossa reflexão, é justamente que a sociologia tem métodos. Por ser um conhecimento científico, ela tem métodos, tem procedimentos para análise desse objeto, que é a vida em sociedade, né? Esse objeto tão amplo e tão diversificado, né? Então, a gente tem essa característica. Então, pensando no dia a dia, nós refletimos sobre questões relacionadas à economia, se a economia vai bem, se a economia vai mal, questões relacionadas ao direito, né? Se essa lei é justa ou injusta, né? Questões relacionadas a todas as áreas dos saberes, né? E todas essas questões podem ser analisadas também pela sociologia e podem ser analisadas por outras correntes, né, de pensamento e por outras ciências, né? Questões econômicas, né, como o PIB, podem ser analisadas pela economia, mas também podem ser analisadas sociologicamente. Questões relacionadas ao nosso Código Penal, por exemplo, pode ser analisada a partir de direito, a partir da dogmática jurídica, que vai analisar a ciência jurídica, mas também pode ser analisado de forma sociológica, né? O nosso cotidiano, ele pode ser analisado por vários saberes, e a sociologia também pode analisar esse cotidiano. E a sociologia tem métodos próprios até para analisar objetos que são tipicamente de outras ciências. Ela tem um olhar diferente, justamente por isso que ela é uma ciência
ela tem sua autonomia científica. Então, voltando ao caso da economia, a sociologia também analisa o fenômeno econômico, né? Assim como a economia, mas com um olhar diferente, né? Com um olhar convívio social. Né? Essa economia, a partir da sociologia, é analisada de uma forma diferente. Então, o que eu quero dizer com isso é que a sociologia ela tem pontos de intersecção com o saber comum, né, cotidiano, né, o que a gente chama de senso comum, esse saber prático que emerge da nossa vida diária. Ela tem pontos de intersecção com outras ciências, como aqui a economia, como a biologia, né, a medicina também, o direito, né, por suas outras ciências, abordam algum lance, alguma questão relacionada ao social, em algum ponto de suas análises elas analisam. Então todas essas ciências também têm campos em comuns com a sociologia. A sociologia, muitas vezes, seu objeto é extremamente amplo e pode analisar vários objetos de outras ciências. Mas ela tem sua autonomia científica. O que é essa autonomia científica? Ela é caracterizada por um objeto específico de análise, ou seja, a vida em sociedade, né, o fato social, para pegar um termo de Durkheim, que talvez seja um dos primeiros grandes sociólogos a fazer um conjunto de pensamento para dar consistência à autonomia científica da sociologia. Então ela tem um objeto, ela tem métodos próprios de análise, né? Embora esses métodos muitas vezes são questionados pela própria sociologia, mas ela tem métodos de análise e ela visa investigar a questão social, né? A vida e sociedade. Ela é uma ciência social, né? Juntamente com a ciência política, que vai investigar principalmente a questão relacionada ao poder, e a antropologia, que analisa questões culturais, né? Essa intersubjetividade. Né? Então, resumindo, né? Eu estou aqui resumindo, né? O debate teórico, se a gente fosse tentar definir o que é sociologia, o que é antropologia, o que é ciência política, ele daria dissertações e teses e TCCs, né? De tão complexo que é essa relação. Cada um vendo de uma forma. Mas, assim, tentando resumir um pouco, é basicamente isso, né? Ela é uma ciência social. Também, se eu fosse analisar os pontos de interconexão entre as várias ciências, como, por exemplo, a economia e o direito, com a sociologia, também dariam livros, né, artigos e tudo mais. Mas aqui é apenas um breve resumo. Então, a sociologia é uma ciência, né? Partindo disso, ela tem especificidades próprias, né? Por ser um conhecimento científico, né? A primeira forma de a gente pensar a sociologia, o primeiro método, né, desenvolvido é principalmente quando a gente pensa de Durkheim, né? Durkheim ele pensa a sociologia a partir de um modelo bem causal, né? Assim, causal explicativo, né? Então ele explica através de relações causais, né? Tendo como principalmente uma categoria central o fato social. Para Durkheim, o fato social e a sociedade ela não se resume apenas a um conjunto de indivíduos. Olhem só. Então, a sociedade, quando analisamos o social, tem certas regularidades que elas se formam, que façam que a gente não analise a sociedade a partir de um conjunto de indivíduos, como se fosse domínio da psicologia, né? Ou seja, cada indivíduo, os conhecimentos de psicologia seriam suficientes para interpretar ou estudar, né, cientificamente esse indivíduo, e como a sociedade é um conjunto de indivíduos, eu poderia simplesmente transpor a psicologia para análise de regularidades mais amplas. Não é assim, né? Durkheim diz que existe uma autonomia do social, né? Desse modo de viver em sociedade, que façam que não nos resumamos, enquanto sociedade, a um conjunto de indivíduos que compõem a sociedade, né? Então, para isso, ele fala sobre fatos sociais, né? Que são fatos que são coercitivos, né? Que a sociedade faz que o indivíduo, ela coercitivamente compila o indivíduo a atuar de uma determinada forma. Então, esses fatos sociais são para o Durkheim uma forma de análise, né? E para ele, assim, o método seria a análise do método causal, né? Através da ideia de causas, né? O Durkheim tem muito desse método de análise, né? Temos também formas explicativas, né? Que já não pensam
uma relação de causa e efeito, mas tentam através de uma compreensão, né? Isso é um método muito mais próximo do Max Weber, né? E também temos um método de análise, um método crítico, né? Que pensa justamente a ação do indivíduo na sociedade, né? Nessa eterna reflexão para a transformação, né? Muito inspirado também no Marx, né? Karl Marx. Então, pensando assim, tem e várias outras formas de pensar como a gente pensa epistemologicamente a sociologia, né? Então, assim, partindo dessas questões e dessas várias formas de pensar, a gente vai tentar ver o que a sociologia vai criar métodos e metodologias, né, e procedimentos próprios de análise, né? A gente vai ver ao longo dos estudos, também não tem como esgotar os vários métodos e metodologias aptas a analisar essas questões. Aqui a gente tentou prioritariamente caracterizar alguns conjuntos epistemológicos de como definir essa ciência, como definir algumas formas de procedimento, né? Seja através da explicação causal, né? Através da explicação compreensiva, através de metodologias críticas, né? Mas sempre tendo em vista que, apesar de múltiplos, a sociologia tem uma bagagem própria de conhecimentos, de métodos, né? De metodologias para analisar o conjunto social, né? Então, assim, pensando nessa ciência, pensando agora, vamos voltar um pouco para os direitos humanos, né? Pensar a sociologia ela é uma importante e fecunda área de conhecimento para pensar os direitos humanos na contemporaneidade. Que a gente vai dar um passeio agora por essa relação, né? Então, voltando, a sociologia ela tem um papel importantíssimo, né, de compreender a dimensão dos direitos humanos, né, esses direitos que estão positivados nas leis e nos tratados internacionais e que são expressões de lutas coletivas, né. Então, assim, a sociologia só tem essa possibilidade. Ela é uma ciência que vai analisar o conjunto social e, entre os fatos sociais, esses direitos humanos, que tem sua dimensão jurídica, como a gente viu nas aulas anteriores, né, elas estão expressas em leis e tratados internacionais e na própria Constituição, esses direitos. Tem sua dimensão política, pois serve de pauta de transformação social, né, serve de pauta dos movimentos sociais, das associações, dos sindicatos, das ONGs, que buscam mudanças sociais e efetividade desses direitos na vida concreta de determinados cidadãos. Então ela tem essa dimensão política, a causa dos direitos humanos. Então a gente vai pensar justamente nesse fenômeno, como a gente pode pensar. Tem uma dimensão educativa, né, também os direitos humanos, porque existe todo um ramo de educação em direitos humanos, assim, normativas para regulamentar a questão da educação em direitos humanos. Então, assim, a gente entra nesse ponto fundamental dessas várias formas de pensar os direitos humanos, né? Então, nessas várias abordagens, né? E a sociologia é uma ferramenta de análise, né? É uma ciência, ela pode nos servir para compreender a sociedade e, sendo um fenômeno social, os direitos humanos eles podem ser analisados sociologicamente. Então, assim, pensar, por exemplo, alguns teóricos clássicos da sociologia, né? Quem acompanhou essa semana teve uma postagem sobre Marx, né? No material do curso, né? Postado na página do Instagram, né? Falando um pouco sobre Karl Marx, né? E a relação dos direitos humanos, né? Karl Marx é um autor que dialogou com questões que a gente pode aproveitar para o estudo dos direitos humanos hoje também. Então,
Assim, a gente costuma falar sobre quando a gente estuda direitos humanos, a gente costuma falar sobre a crítica marxista aos direitos humanos, que vem muito de um texto dele, que é sobre a questão judaica, né? Um texto de 1843, né? Um texto de juventude, né? Do jovem Marx ainda, era um dos textos dele enquanto ainda era um jovem pensador. É um texto bastante conhecido, né? E ele serve muito de base para a crítica marxista aos direitos humanos. Então, qual é o contexto da época, né? Ele faz um texto em que ele dialoga com a questão dos direitos do homem e do cidadão, né? Da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, né? Então ele tenta fazer uma crítica sobre aquele documento e a ideologia que embasa aquele documento histórico, né? Que é um dos documentos fundamentais para a afirmação histórica dos direitos humanos. Inclusive, naquela época a gente ainda não tinha a palavra direitos humanos, né? Então ela vai surgir com a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, né? Naquela época era falado justamente sobre direitos do homem e do cidadão, mas é de certa forma um primeiro instrumento jurídico assim que a gente fala quando fala da afirmação histórica dos direitos humanos. Então Marx refletiu sobre esse documento, refletiu sobre a ideologia que embasa esses documentos e refletiu sobre as consequências da adoção daquele documento, daqueles direitos naqueles termos, né? E o que ele fala? Eu vou trazer aqui uma citação dele, justamente nesse texto. Ele fala que a revolução política dissolve a vida civil em suas partes componentes, sem revolucionar e submeter à crítica essas partes componentes. O que Marx quer dizer, e que ele vai tentar fazer, é justamente o quê? Que a revolução política, e aí ele está falando da Revolução Francesa e de outras revoluções liberais que ocorreram principalmente no século XVIII, elas, segundo ele elas dissolvem a vida civil em suas partes, ou seja, ele está criticando um pouco da ideologia do individualismo, pensando que o quê? Que a sociedade, que a ideologia burguesa separa cada cidadão, aí já na crítica dele, separa cada cidadão em pequenos fragmentos, como se fossem células, e esquecem que essas células são ligadas a um corpo social, né? Então ele faz uma crítica aí a evolução burguesa, pensando justamente na crítica ao individualismo, né, que separa os seres humanos, né, em individualidades, e esquece que esses seres humanos estão interconectados, né, no social, né. Eles não submetem, segundo Marx, não submetem a crítica a essas individualidades, né. Segundo ele, esse tipo de coisa faz nascer o homem que ele chama de impolítico, né, que seria um homem natural, um homem não social. Por quê? Porque, segundo a própria linguagem, né, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, fala justamente, e ela é muito basada na filosofia do iluminismo e do contratualismo, né, que dizia que justamente, pegando assim, resumindo, que os homens nasciam livres, né, no estado de natureza, né, e então ele era portador de direitos. Esse homem natural, né, não social, não histórico, ele vai ser bastante criticado por Marx, essa visão de homem natural e desses direitos, quando são vistos apenas como direitos naturais, que vêm do estado de natureza pré-social. Marx vai criticar muito isso, né, porque ele vai dizer justamente que o quê? Que a ideia essa ideia é uma abstração. Na verdade, não houve esse ser humano separado da sociedade. E esses direitos não são também naturais, né? Essa ideia, essa construção, né, que está na argumentação, que está como pressuposto lógico na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, é um pressuposto idealizado, né, abstrato, né, que abstrai o ser humano de onde concretamente ele está, que é a sociedade civil, né? Então, assim, ele fala esse isolamento dos homens e indivíduos acaba criando um caráter de célula do ser humano, né? E um ser humano autorreferente, né? Que ignora essas dimensões sociais, né?
E aí ele já tem uma abertura bastante grande para pensar o social, né? Que é justamente o fenômeno que a gente estuda aqui. Assim, ele fala que a imagem desse ser humano, que é retratado nessa declaração específica de direitos do homem e do cidadão, é a imagem do homem egoísta burguês, né? E esses direitos seriam abstrações para ele. Então, para Marx, essa ideia de direitos do ser humano enquanto um ser abstrato, né? Não pré-social, ou seja, da ideia de que vai haver um contrato social, mas antes a gente já tem direitos naturais, né? Para ele, não existe esse ser humano abstrato, anti-histórico, né? O ser humano está inserido na história, está inserido na sociedade civil. Então, pensar nessa questão dos direitos é também pensar na questão dos direitos naturais do ser humano, é esquecer que ele é todo constituído pelo social, né? Assim, que a gente pode retirar isso aí da leitura de Marx, né? Uma leitura que eu faço desse texto, né? Especificamente. Então, assim, além dele criticar essa ideia de direitos de ser humano universal, abstrato, não histórico, né? Ele também faz algumas críticas justamente sobre como os direitos, alguns direitos estampados ali, e aí ele fala principalmente do direito de propriedade, né? Quando e sua ideia de ser excludente com relação aos outros, ele pode gerar formas de dominação, né? Então, assim, como toda essa ideologia do liberalismo, né? Do contratualismo também, tem forte crítica ao liberalismo e ao contratualismo, como todo esse conjunto ideológico que serve de matriz para a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, como ela pode servir como forma de dominação, né? Então esse é o pensamento de Marx, né? Quando é a crítica de marxista aos direitos humanos, né? A importância do pensamento marxista na afirmação histórica dos direitos humanos é muito grande, né? Se a gente e aí a gente pode pensar, primeiramente, voltando a Bob, né, na aula passada, que Bob falava em 3 gerações de direitos, né? A primeira geração de direitos individuais, a segunda sociais, a terceira direitos difusos. Se na primeira geração de direitos a ideologia do iluminismo foi fundamental para estabelecer alguns direitos, alguns dos direitos humanos dessa primeira geração, que se ligavam à ideia de liberdade, né, do indivíduo, ou seja, que o indivíduo poderia se opor ao Estado. Então, esses direitos foram muito influenciados pelas ideias do liberalismo político, né, e do iluminismo, né? Ou seja, direitos como o devido processo legal, né, para o Estado me impor uma sanção penal ou impor a sanção para qualquer indivíduo, ou para o Estado obrigar qualquer indivíduo a fazer determinada coisa, ou até para o Estado adentrar na esfera do patrimônio de determinado indivíduo, é necessário um devido procedimento, né? Necessário primeiramente uma lei que autorize isso, e é necessário um devido processo, né? Então o devido processo legal, ele é uma grande conquista, né, se chamado liberalismo político, né? Assim como direitos de liberdade de manifestação, direitos de expressão, direito à liberdade religiosa, inviolabilidade de crença, todos esses direitos resultam do liberalismo político, né, que vem de teóricos como Locke, né, vem com todos esses teóricos do iluminismo, né, John Locke e outros teóricos do iluminismo e do contratualismo também. Então então essa primeira geração desses direitos advém da importância das lutas liberais, das revoluções liberais. Mas a segunda geração de direitos, deixando clara a importância da primeira geração de direitos individuais e do liberalismo para a formação dos direitos individuais, e sendo eles direitos humanos também, né, fundamentais, que devem ser resguardados. A segunda geração de direitos, ela tem muita influência e foi conseguida
através das lutas dos movimentos operários, as lutas do movimento, dos sindicatos, né? Das associações de trabalhadores, né? Que reivindicavam melhores condições de trabalho, né? A gente tem que ver que Marx pensou numa época em que a gente não tinha direitos sociais como a gente tem hoje, né? Direitos trabalhistas como limitação de jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, 13º, férias, salário mínimo, né, que garanta um mínimo existencial. Então todos esses direitos não existiam. Então a gente vivia proteção da maternidade, da infância nas relações de trabalho, né, justamente era algo que não existia naquela época. Então a gente tinha jornadas que iam 16 horas de trabalho, jornadas que influenciavam na qualidade de vida do trabalhador. A gente não tinha descanso remunerado, a gente não tinha um mínimo de um salário que garantisse o sustento de uma pessoa e de sua família. Não tínhamos proteção à infância, ou seja, a gente não tinha um básico civilizatório nas relações trabalhistas, né? Então, os sindicatos e as associações começaram a se organizar, e a partir dessa luta do movimento sindical é que vários desses direitos sociais começaram a surgir, né? E aí não só apenas direitos trabalhistas, mas também direitos como saúde, né? Educação, né? Que foram gradualmente sendo incorporados ao patrimônio jurídico da humanidade, né? Então essa segunda geração de direitos vem muito das lutas dos movimentos sindicais, né? Se a gente analisar um pouco da história dos direitos humanos e da afirmação histórica, né, desse processo, a gente vai ver da influência do movimento operário na consolidação desses direitos de segunda geração. E, obviamente, o fundamento teórico epistemológico que embasou muitos desses movimentos operários veio do Marx, né, e do marxismo, né? Seja o marxismo que a gente chama mais ortodoxo, né, assim, tentando pegar mais a ideia de Marx, seja de autores que discordam de Marx em alguns pontos, mas utilizam muito do seu pensamento, né, tentando fazer releituras, né? Então o Marx ele é fundamental no processo de afirmação da segunda geração de direitos humanos, né? Assim, no sentido de que o seu pensamento embasou os movimentos operários, né? Que conseguiram, né, garantir essa segunda geração de direitos humanos, né? E então a gente pode dizer, né, que são o próprio Norberto Bobbio, né, um grande teórico liberal, né, ele fala da importância das 3 gerações de direitos, né? A primeira, a importância do liberalismo para os direitos de liberdade, né? A importância do pensamento do movimento operário, né, muito influenciado por Marx e outros teóricos socialistas e sociais-democratas, né, na formação da segunda geração, ou seja, dos direitos sociais, e também de como a terceira geração de direitos também é muito importante, né? Então, todas essas gerações de direitos são muito importantes na análise do direitos humanos, né? E com foco também, voltando para os clássicos da sociologia, né? Pensando no Marx, a segunda geração de direitos humanos tem forte impacto no seu pensamento, né? Então, assim, passando de Marx, agora entrando no segundo teórico da sociologia, né, que a gente está analisando, esse segundo teórico é quem? Que é Max Weber, né? A gente pensou um pouco sobre a questão de Karl Marx a partir de um texto específico dele, né? Vamos pensar um pouco sobre Max Weber, né? Max Weber ele tem uma grande contribuição para as ciências sociais, né? Então ele é um teórico bastante citado nas ciências sociais, né? Ele é um grande estudioso, né? Ele estudou de vários temas, né? E é uma pessoa com grande erudição, né? Então ele percorre uma variedade de temas muito grandes. Você vê que de leituras feitas por ele, né? São várias leituras, então a gente vê que é alguém que tem essa erudição, né? Tem esse lado mesmo, talvez até um pouco, como é que eu posso dizer,
de um saber assim de uma variedade de temas bem grande, né? Por isso que eu digo que na ideia da erudição, né? Porque é uma infinidade de temas analisados, né? Que vão desde as religiões, a economia, a sociedade, política, né? Então ele percorre vários contextos, né? Um teórico assim bem rico intelectualmente, né? Se dá para notar isso. Seu pensamento também é bem rico, né? Bem denso. Muitas categorias que ele trabalha, a gente dificilmente consegue compreender uma dimensão sociológica da vida social e dos fenômenos sociais se não utilizar alguma categoria weberiana, né? Então ele é um teórico muito importante nesse sentido. Assim como Marx e Durkheim, ele forma talvez os três grandes ícones clássicos do pensamento sociológico, né? Então é um teórico muito importante. E ele pensa como um ponto importante para a nossa análise é justamente o que ele fala sobre a ideia da dominação, né? E como a sociedade, e como a ideia de racionalização e de uma sociedade burocrática, né? A modernidade enquanto seu paradigma burocrático, né? Técnico, né? Assim por assim dizer, essa racionalidade moderna, ele é um autor fundamental para compreender a nossa sociedade contemporânea. Então, tanto quanto Marx, né? Então a gente vai pensar o Max Weber utilizando algumas categorias dele, principalmente as relacionadas à organização burocrática do Estado, né? Porque, para Weber, o poder se exerce através de uma relação, né, social. Então não é algo simplesmente imposto, né? Então existe uma relação existe uma ideia de relação, né, entre o dominante e o dominado, né? Para eles, essa dominação pode ser de três formas, né? A dominação tradicional, né, que é aquela baseada nos costumes, né? E e ela se faz através de repetição, né, de hábitos, né, de rituais já cristalizados, por assim dizer, porque são tão repetidos e vêm de geração em geração e que se perdem muitas vezes no tempo. Esse tipo de dominação, né, que é exercida é chamada dominação tradicional. Essa é uma das formas de dominação de Weber, que Weber traz, né? Então, para Weber, a dominação é uma relação, né? Então, uma das formas de exercer essa relação de dominação é justamente na ideia de uma dominação tradicional, que é justamente essa ideia de repetição, né? Mas ela não é apenas a única forma, né? Também a relação de dominação pode ser viabilizado através de uma dominação carismática. O que é isso, né? É principalmente na ideia de uma dominação através da emoção, né? Despertar num determinado grupo uma paixão avassaladora, né? E aí essa ideia de carisma não tem nada a ver com o que a gente pensa num sujeito carismático, né? Gente boa, não é mais ou menos nesse sentido. É no sentido de mobilizar pessoas, as paixões de determinado grupo de pessoas, né? A relação de dominação, né? E essa relação, para Weber, existe uma forte relação de dominação, que é essa relação de dominação carismática, né? Que é justamente simbolizado na ideia dos líderes que conseguem mobilizar grandes massas, né? De pessoas, né? Grande naquela ideia do líder que consegue mobilizar multidões, né? Enfim, né? É um pouco nessa ideia, né? Da dominação carismática. Ela se liga muito com a dimensão política, né? Das paixões, né? Mas para Weber tem uma forma de dominação que na modernidade ela tem cada vez mais ganhado destaque, justamente a dominação burocrática, né? Que tem como primado justamente a característica de ser racional e impessoal. E aí é a chave de Weber, né? Porque ele nos permite pensar
a modernidade, né? Ele é um teórico que ele pensa a modernidade. Ele pensa essa modernidade a partir da ideia de racionalidade. E essa chave de leitura é fundamental. Pensar a modernidade a partir da racionalidade, e aí Weber não é necessariamente alguém, um evolucionista, muito pelo contrário, ele não pensa essa racionalidade que a modernidade traz como algo necessariamente que vai fazer que a gente sempre se aperfeiçoe até evoluir, cada civilização anterior é necessariamente inferior a gente, né? Não é isso que ele está querendo dizer. Muitas pessoas fazem uma leitura evolucionista de Weber quando ele fala muito dessa racionalidade como questão moderna, mas ele não está falando isso como uma metacategoria, ou seja, como algo que a modernidade nos traz, que nos torna totalmente diferentes e superiores anteriormente. É mais uma característica ligada justamente à ideia de cálculo racional, entre fins e meios, né, entre justamente a ideia de análises mais complexas, né, de criação de sistemas de monitoração de determinadas características que a gente quer compreender melhor. Então essa busca da compreensão melhor é justamente uma ideia da racionalidade, né, própria da modernidade, né? E aí eu já me distancio de qualquer leitura que tenta colocar justamente o Max Weber como essa racionalidade como se fosse uma ideia evolucionista, muito pelo contrário, não? Ele é um autor que vai trabalhar justamente essa racionalidade da forma como é, nem sem idealização, né? Sem dizer que a gente está no processo evolutivo constante, que a racionalidade é a prova da evolução, muito pelo contrário, né? Ele tenta ver como é compreender essa racionalidade. Mas segundo ele, é um dado realmente da modernidade, né? Porque ele para pensar o Estado, né? O Estado cada vez deixa de ser, de ter aquela dominação, seja tradicional, né? O poder ele deixa de ser exercido cada vez menos para uma dominação tradicional, né? Pela repetição, né, constante, né, e, por exemplo, líderes que ganham o status de liderança por herança, ou seja, o rei que deixa para um príncipe que vai virar rei, que vai ser coroado como rei. Então, cada vez deixa de ser menos para isso, deixa de ser cada vez por mais uma questão mais técnica mesmo, né, pensando em racionalidade. Então, o Estado moderno ele é permeado por essa forma racional e burocrática, né? E a gente pensa a burocracia como algo necessariamente ruim, mas nem tanto. A gente não pode pensar dessa forma, porque a burocracia é o que dá segurança, é o que traz racionalidade para a administração do Estado, né? Então, se o Estado tem uma lógica impessoal e uma lei que em tese, né, pelo menos, deve valer para tanto uma pessoa que é rica quanto uma pessoa que é pobre, é justamente porque o Estado ele utiliza mecanismo, ele tem como forma de ver a realidade através de uma ideia de impessoalidade, né? Esse é inclusive um princípio que está na nossa Constituição, né? É um princípio quando a gente vai estudar tanto o direito constitucional quanto o direito administrativo, né? A gente vai ver que está lá o princípio da impessoalidade, né? Que vem justamente nesse sentido. A administração não pode ser pessoal, não pode privilegiar o indivíduo em detrimento de outro, né? Mas essa característica que o Estado moderno atualmente tem vem justamente da ideia da cada vez maior racionalização, né? Então a burocracia ela tem o seu lado, ela tem seus aspectos necessariamente bons, né? Porque ela dá segurança, né? Uma formalidade ela dá segurança para que a gente não, para que relações tradicionais assim e até, como a gente pode dizer, pouco republicanas se perpetuem quando a gente fala da coisa pública, né? Quando a gente fala do Estado, né? E isso é muito, muito importante, né? O Estado cada vez vai ser analisado a partir dessa perspectiva, né? Racionalização de seus procedimentos e suas práticas, né? A gente vai tentar ela vai se opor a determinados conjuntos tradicionais, que é justamente a ideia de um patrimonialismo, né? Então a administração burocrática ela tende a ir contra essas formas patrimoniais, ou seja, de um indivíduo mobilizar o que é público em prol do seu interesse. Não, racionalidade por ser impessoal, ser a característica do Estado, da forma de dominação burocrática que o Estado exerce através do seu corpo técnico, né, de funcionários.
ele vai cada vez mais tentar afastar a ideia e se opor à ideia dessa administração, de resquícios de patrimonialismo da administração. Então Weber ele analisa isso, né? Ele analisa como a racionalidade vai se ocupar cada vez mais, vai ser a forma principal de análise das relações de dominação na modernidade. Tendo o Estado, e isso é muito importante para a gente analisar o Estado, porque, ora, essa organização racional, a utilização desses critérios racionais e abstratos nos permite ter previsibilidade sobre a coisa pública, né? sobre o Estado. Né? Então essa previsibilidade, e permite também que que o Estado governe através das leis, né? Com um conjunto de normas impessoais e abstratas que vão reger a vida em sociedade e vão ser obrigatórias para todos, né? As quais elas se dirigem. Né? Então, voltando um pouco aos direitos humanos, a gente pode pensar o quê? O que é que essa leitura de Weber pode nos ajudar? Ela nos ajuda a compreender a atuação dos órgãos estatais a partir da ideia de racionalidade, né? Ou seja, como elas de fato agem. Né? Então o judiciário faz parte, né, dessa lógica. Né? E é o judiciário muitas vezes que é demandado quando acontecem violações de direitos humanos ou para proteção, e os órgãos do executivo para proteção de direitos humanos. Então quando a gente aciona o Estado, a gente está acionando a gente está acionando o Estado que se rege sociologicamente aí falando por essa ideia de racionalidade. Então é importante a gente compreender como o Estado age e sua característica de racionalização. Né? É importante compreender que na perspectiva weberiana o Estado deve ter um monopólio legítimo da força, ou seja, só o Estado pode legitimamente impor algum comportamento ao indivíduo. Né? Então qualquer outra imposição que não estatal e legitimada pelas leis é uma imposição ilegítima. Né? Então é um caso de violação de direitos, né? Porque o indivíduo é livre, né? Assim, então apenas o Estado pode eventualmente compelir o indivíduo legitimamente, né? E a fazer determinada coisa, ter determinada conduta. Né? Então, o Weber nos ajuda a compreender essa máquina estatal, né? Que vai ser mobilizada para a proteção dos direitos humanos. Né? Então, compreender esses princípios que regem o funcionamento do judiciário, né? Compreender que é a ideia da racionalidade que está por trás da atuação burocrática, né, desse corpo de funcionários, né, juízes, serventuários da justiça, né, promotores, né, e todos eles que atuam, os vários órgãos de proteção de direitos também, todos eles se regem através dessa ideia de racionalidade, né, e de impessoalidade na lida com conflitos de interesse. Né? E quando um conflito de interesse é submetido ao judiciário para apreciação, né? Apreciação de onde está em questão uma eventual violação de direitos, vai ser o judiciário que a gente vai recorrer. Né? Então é bastante importante a gente compreender um pouco do funcionamento. O Weber nos traz de forma muito importante isso. Né? Então o link que a gente faz entre esse pensamento de Weber é justamente a importância de compreender a forma de funcionamento do Estado, né? E seus princípios, que Weber faz esse ensaio sociológico e ele disseca a lógica por trás do funcionamento do Estado, que é justamente essa ideia de racionalização do cotidiano, né? e das práticas do Estado, né? E é esse Estado que é demandado quando há violação de direitos humanos. Né? E é fundamental a gente compreender um pouco sobre essa chave de leitura que Weber traz, né? Que é muito importante. Né?
Temos, então, pensando um pouco, né? O teórico da sociologia, eu reservei essa aula justamente para essa aula do nosso curso, justamente para dialogar sobre 3 teóricos, né? O de Weber, principalmente, o de Weber e Marx, né? Dialogar um pouco sobre o pensamento deles e quanto esse pensamento pode ser útil para seja refletir sobre direitos humanos, seja refletir sobre o Estado, né? E aí o Estado também sendo um principal mecanismo de efetivação de direitos humanos, a gente pode fazer esse link entre o pensamento desses 2 teóricos, né? O Durkheim também nos traz alguma chave de leitura, né? Como a gente pensou assim, justamente juntamente com Marx e com Weber, ele também é um autor extremamente importante para compreender a sociologia, né? Então, a gente tentou direcionar justamente nesses 3 teóricos, pensando justamente nessa ideia de pensar os clássicos da sociologia e dialogando com questões relacionadas ao Estado, né, e políticas públicas e aos direitos humanos, né. O Durkheim também nos traz algumas chaves de leitura importantes, né. Ele tem um livro chamado As Regras do Método Sociológico, né, em que ele vai tratar, por exemplo, na questão do que vai ser chamado de desvio, né. Então ele reflete sobre a questão do desvio em sociedade, né. Ele fala que o crime não se observa apenas na maior parte das sociedades, desta ou daquela forma, né, mas em todas as sociedades de todos os tipos, né. Então ele traz uma ideia muito importante que vai ser aproveitada, né, para os teóricos da sociologia, quando pensam a questão criminal, é fugir de uma leitura que tinha principalmente em correntes da antropologia criminal, né, que foi assim chamado, né, que era uma corrente que bebia que a antropóloga Lilia Schwartz chama de racismo científico, né, e essa ideia do racismo científico era pensar que a questão criminal que estava presente na antropologia criminal, né, principalmente nos escritos de Lombroso, né, italiano, que determinados grupos sociais eram mais aptos por características biológicas, né? Então a ideia a cometer determinados crimes. Então você vê que é uma leitura extremamente preconceituosa e racista, né, e embasou políticas penais, né? Essa tese foi embasada da antropologia criminal, embasou mudanças de legislação e políticas penais que tinham como pressuposto epistemológico o racismo, né? Partiam como se houvesse diferença entre os seres humanos, né? Talvez uma leitura importante do Durkheim, né, e dos teóricos que vão vir depois, né, que vão ser influenciados, né, por esse deslocamento que ele traz, é justamente pensar que não existe nada de patológico, ou seja, nada de biológico na ideia de desvios ou de crimes, né. Na verdade, toda sociedade tem determinadas regras e o desvio da regra é algo social, não é algo biológico, não está em determinado traço de aparência da pessoa, muito pelo contrário, né? Então a gente está a partir do Durkheim e de outros teóricos que vieram depois, né, que vão pensar justamente, vai se consolidar uma questão de que, por exemplo, o crime ele não tem uma característica de ser algo biológico, né? Então ele foge dessa ideia do racismo científico para pensar o crime enquanto social. E a gente vai ver depois vários teóricos, né, em momentos posteriores, principalmente os teóricos do assim chamado teoria do etiquetamento, né, que vão trazer um pouco pensar a ideia dessa questão, e aí eu destaco principalmente
continuando na leitura criminológica, né, ou seja, da sociologia criminal, continuando nessa leitura, né, pensando nesse primeiro deslocamento de Weber, né, da importância dele, de pensar o crime enquanto algo social. Outros autores vão pensar o crime enquanto algo social também, mas de uma forma provocando deslocamento, não essa forma mais simplista de Weber, né, de simplesmente dizer que toda a sociedade tem determinada quantidade de crimes e que isso é normal e que apenas quando temos uma grande quantidade é que a gente tem uma anomia. Eles vão complexificar cada vez mais, mas Weber tem um passo importante nisso, né? Todos os teóricos da sociologia criminal atribuem justamente essa importância de Weber por fugir da ideia do crime enquanto algo biológico e torná-lo como algo social, né? Então, esse primeiro passo vai eclodir justamente no pensamento da teoria do etiquetamento, né? Principalmente se a gente pensar no Becker, né? O Becker, ele vai ser um teórico que vai fazer uma pesquisa de campo importante no seu livro Outsiders, né? Estudo sobre a sociologia do desvio, e vai pensar o quê? Que para ele o desvio não é a qualidade do ato que a pessoa comete, mas a consequência da aplicação por outros de regras e sanções ao infrator. Então a visão do crime como algo social de Durkheim, ela vai ser radicalizada e vai tomar um grande reviravolta com Becker, com esse sociólogo, nesse livro clássico da sociologia, e que vai pensar o quê? Muitas vezes o crime ele é algo construído socialmente, no sentido que é o Estado que criminaliza determinada conduta. Ou seja, quando o Estado insere um artigo no Código Penal, ele está criminalizando determinada conduta, que antes não era, né? Antes era descriminalizada, inseram um artigo no Código Penal, essa conduta se torna crime. Então, o ato constitutivo do crime, ele é o próprio Estado, é aquele que detém o poder do rótulo de criminalizar. E Becker também fala que muitas vezes a classe dominante, ela pode utilizar o poder de rotular, e aí rotular também, especificamente, rotular criminalmente, eles podem rotular comportamentos das classes com menos poder político e econômico, né? Então, as classes dominantes podem utilizar o rótulo, o seu poder de rotular os cidadãos contra as classes menos favorecidas, né? Então, para isso, no Becker e essa corrente, né, ele vai pensar justamente, vai ser fundamental para a gente pensar que o quê? A questão criminal também, que vai ser fundamental para a gente analisar essas dinâmicas, né? A diferença de poder que tem com relação entre ricos e pobres, né? Entre brancos e negros, né? Entre homens e mulheres, e como, de certa forma, e aí me socorrendo de Becker, né, para falar isso, como através desse pensamento ele vê que determinados grupos com mais poder político, né, com mais poder social, impõe condutas, né, e impõe sanções a quem viola determinadas condutas, essas condutas impostas, a grupos com menos poder político, né, que faz com que a gente pense, reflita justamente cada vez mais sobre a sociedade, né, e pense cada vez menos que a questão criminal é algo natural, né? E pensar que ela é construída nesse sentido, né? Então a gente pensa esse conjunto de legislações relacionadas ao que tornam o indivíduo como desviante, né? Rotulam o indivíduo como desviante, elas podem muitas vezes ser utilizadas como mecanismo de poder, né? Outro teórico também na sociologia, né? Também aí a gente já saiu dos três clássicos, né? Já entrando um pouco na sociologia contemporânea para pensar justamente as relações entre Estado, indivíduo, direitos humanos, né?
esse poder coercitivo do Estado, né, e como isso impacta na ideia dos direitos humanos. Temos também o Goffman, né, que ele fala muito da ideia dos estigmas, né. Ele fala somente o quê? Abre aspas, a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias, né. Então, assim, ele é muito próximo do pensamento de Becker, né, estudando especificamente a ideia dos estigmas, né, e ele fala que o que a sociedade estabelece esse meio de categorizar as pessoas, ou seja, de estigmatizar as pessoas, né, e aí tem várias formas de estigmas, né, e esses estigmas podem vir a violar direitos humanos, né, podem, quando uma pessoa é estigmatizada pela sociedade e esse processo de estigmatização, essa pessoa pode vir cada vez mais a perder espaço social e sofrer violações de direitos, né? Isso se liga muito à ideia do desvio de Becker, né? Voltando à leitura, vou reler mais uma vez Becker para você ver a similaridade do pensamento de um com o outro, né? Desvio para Becker não é abre aspas, não é a qualidade do ato que a pessoa comete, mas consequente da aplicação dos outros de regras e sanções ao infrator, né? Vê como são próximos a categorias utilizadas por eles. Então, bem, o que o estudo sobre o desvio, né, que a gente do processo de estigmatização, né? E aí desvio a gente não está falando só do desvio criminal, né? A gente também está falando desvio dos padrões de comportamentos que são impostos pela sociedade, né? Que são impostos por determinados grupos que detêm poder e que muitas vezes podem causar estigmatizações em determinadas pessoas, né? Então a gente tem que ficar muito atento a quando acontece esse processo de estigmatizações de determinados grupos sociais, né? De como o Estado muitas vezes age se ele não pode muitas vezes violar direitos, né? Então, primeiramente, a gente tem que se abrir a diversidade, né? Pensar direitos humanos, se abrir a diversidade, né? Pensar formas de compreender os processos de estigmatização, né? Que o Goffman fala, compreender os processos de formação do comportamento padrão, né? E de exclusão de pessoas que não obedecem esse conhecimento padrão, como o Becker já nos fala, né? E tentar ressignificar a nossa prática, né? De forma a pensar criticamente. O objetivo da sociologia é pensar criticamente a sociedade e os mecanismos de poder, né? Então, pensar também as formas como o Estado age coercitivamente na vida das pessoas, né? Se está agindo corretamente, né? Para isso a gente tem uma série de direitos garantidos, né? Por exemplo, em matéria penal, né? A gente tem o direito ao habeas corpus, né? Que é o direito de fazer cessar lesão, a ameaça de lesão à liberdade individual. Então, se o Estado vem violar o direito à liberdade de locomoção de uma pessoa, essa pessoa tem um mecanismo de convocar o judiciário para pensar isso. Isso é uma garantia fundamental na Constituição, né? Estabelecido pela Constituição Federal. E para o Estado impor uma pena, ou seja, fazer com que a pessoa cumpra uma pena privativa de liberdade, ele tem que seguir um determinado procedimento. Então, a gente tem que pensar todos esses processos de forma crítica, né? Para também não pensar nessa ideia voltando ao que o senso comum muitas vezes fala, muito embasado por um discurso midiático, de que direitos humanos é uma forma de garantir impunidade. Não, muitas vezes essa visão ela vem capitaneada por alguns grupos midiáticos, mas ela é totalmente distorcida, né? Garantir os direitos humanos, garantir o devido processo legal, né? Garantir o direito individual, que o Estado não criminaliza uma pessoa sem um devido processo legal, é garantir garantir o respeito à dignidade humana, né? Garantir um julgamento justo, né? Então, é necessário a gente pensar nessas várias formas de estigmatização. O Estado ele é um instrumento um instrumento de proteção de direitos humanos, mas ele também pode violar direitos humanos.
E para isso a gente tem a divisão de poderes, justamente para poder socorrer ao judiciário para a garantia de direitos, né? E, enfim, né? A gente tem essa, a gente também sabe que realmente muitas vezes esses direitos não estão presentes na vida cotidiana das pessoas, mas para isso é, essa reflexão crítica vem justamente para pensar em formas de garantir a efetividade dos direitos humanos e pensar para além do senso comum, né? Então, essa associação entre, por exemplo, impunidade e direitos humanos é uma associação totalmente é muito frágil, essa associação, intelectualmente falando, né? Ela é muito ela carece de qualquer fundamento, porque olha, a, 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 a luta contra as formas de violência e a erradicação de todas as formas de violência, né, é um objetivo dos direitos humanos, né? A criação de uma cultura de paz, a criação da cultura de acolhimento, né, de não violência, né, a criação de mecanismos de proteção contra as formas de violência é uma forma de garantir os direitos humanos. Mas esses direitos humanos também são oponíveis ao Estado, né? Então a forma de evitar que as violências estatais também recaiam sobre o indivíduo e violem seus direitos, né? Então a garantia também contra isso, né? E a gente vai ver muita divergência sobre esses debates, né? Várias correntes. Para isso a gente tem que pensar, quando fala-se de direitos humanos, para a questão, por exemplo, carcerária, é importante a gente pensar no processo de como criar mecanismos para que o ambiente carcerário esteja cada vez mais, para que o ambiente carcerário tenha cada vez menos violação de direitos humanos. Quando pensar na questão dos direitos humanos relacionados à escola, né, que cada vez mais a educação esteja presente, né, na vida cotidiana dos alunos, né, que seja realmente um direito. Nos hospitais, então pensar que essa assistência por via de um serviço público ela vai se fazer presente de forma efetiva na vida das pessoas, né? Que vai ter remédio no posto de saúde, vai ter médico, que a prestação de serviço vai ser eficiente. Quando pensa em direitos humanos relacionados nas políticas de promoção da igualdade racial, que são muito importantes. Quando a gente pensa em direitos humanos para a população LGBT, que mais, então quando a gente pensa em direitos humanos para que os egressos do sistema carcerário, né, para justamente que possam ter o direito ao trabalho, né, possam voltar para a sociedade, né, também, e possam ter garantido seus direitos sem essas estigmatizações, né, e para isso, enfim, né, essa aula foi um pouco mais teórica mesmo, né, pensar um pouco sobre esses teóricos, né, eu pensei em alguns grandes nomes da sociologia, né, especial os três grandes clássicos, né? O Marx, o Weber, o Durkheim, né? O Marx e sua influência nos direitos humanos sociais, né? O Weber, para compreender o Estado, né, e justamente pensar esse monopólio legítimo da força, né, mas através de uma ideia de racionalidade e de impessoalidade que, de certa forma, favorece a gente pensar uma autocontenção do Estado para que o Estado não possa violar direitos das pessoas, né, violar direitos humanos, né, não possa restringir nossa liberdade sem o devido processo legal, enfim. Isso aí justamente uma ideia de pensar o Estado a partir dessa ideia impessoal, né, e dessa legitimidade a partir da lei, né. E também pensar Durkheim, a contribuição do Durkheim para pensar para pensar a questão criminal de uma forma totalmente diferente, de uma forma diferente de como pensavam os teóricos da antropologia criminal, né, especialmente Lombroso, e outros teóricos que partiam de pressupostos racistas para entender a ideia do desvio na sociedade, né, e do crime, né, para até a formulação do Durkheim, que já vai ser um avanço, né, apesar de ser uma visão ainda assim extremamente fechada, né,
assim, quadrada, assim, muito dinâmica, mas assim, já é um avanço porque traz a ideia do crime para algo social, né? E dá um golpe, de certa forma, assim, né, nesses pressupostos racistas da antropologia criminal. Então, o Durkheim ele traz um pouco desse avanço desses três clássicos, e já pegando esse gancho do Durkheim, analisando a questão do desvio e da estigmatização, eu trouxe autores mais próximos, mais contemporâneos nossos, que é o Becker e que é o Goffman, né, o Ivan Goffman, né? Então, assim, tentei trabalhar esses 5 autores nessa aula, e pensando a questão dos direitos humanos, né, e a questão do Estado, né. Essa aula dialogou com os direitos humanos, né. A primeira foi bem mais intensa, a questão dos direitos humanos. Nessa eu tentei trabalhar a sociologia mais em relação ao Estado, né, para que a gente pense, para que a gente reflita sobre o Estado, reflita sobre políticas públicas, né, pensando o Estado como um ente importante para a garantia dos direitos humanos, como combate às violações de direitos humanos, como reparação a essas violações, mas também pensar o Estado como um ente que pode vir a violar direitos humanos, né, caso ele não tenha algum mecanismo de contenção. E o principal são justamente os direitos humanos, né. Tem um debate bem mais complexo, né, sobre isso. Eu apenas trouxe assim por cima alguns temas, né, inseri alguns tópicos, como por exemplo a questão criminal, né, a questão, a necessidade de a gente pensar uma humanização, né, nessa abordagem, né, da questão criminal, principalmente dialogando com a ideia de direitos humanos, né, para que a gente consiga abolir as violências, né, nas prisões, né, e pensar também como esses direitos humanos também estão presentes em prestação de serviços, né, como por exemplo saúde e educação. Pensar também em como os direitos eles são fundamentais, né, para garantir a diversidade, né, e como esse processo de estigmatização, né, como o Goffman fala, ele reflete em várias camadas sociais, né. Então, assim, pensar direitos humanos é também pensar, a partir da sociologia, é pensar longe do senso comum, é pensar na garantia de direitos que o cidadão pode se opor ao Estado ou pode fazer com que o Estado garanta, né? Então, seja relacionado, seja a questão criminal, é importante a proteção dos direitos humanos, né? Os mecanismos jurídicos, né? As audiências e custódias, né? Os habeas corpus, né? Todos os mecanismos jurídicos que a gente tem para garantia de dignidade, quando a gente está numa relação entre indivíduo e Estado, né, em que o Estado pode criminalizar o indivíduo. Também para a gente refletir sobre a prestação de serviços do Estado para o indivíduo, de forma a garantir os direitos humanos. Também da proteção do Estado com relação ao indivíduo, no sentido de garantir uma proteção contra a violação de outros indivíduos aos direitos humanos básicos dele. Enfim, né, o Estado, o indivíduo e a coletividade. A questão dos direitos humanos deve permear esse debate, né? Então, foi um pouco nesse sentido, né? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, eu peço que quem gostou, curta. Se tiver alguma dúvida, pode comentar, né? Essa aula, assim, é um pouco, como é que eu posso dizer, ainda experimental, no sentido de que não dá para abordar todo o tema com profundidade, né? Se a gente for analisar a questão de direitos humanos e questão de política criminal, daria uma aula à parte, né? Com as várias complexidades que envolvem esse tema, né? Principalmente o quão complexo é pensar direitos humanos e questão carcerária. Se a gente fosse pensar em direitos humanos e saúde, a gente iria também ter só uma aula cursos, teses e dissertações sobre esse tema, né? Se a gente fosse pensar também em educação, a gente também teria que pensar mais do que apenas o conteúdo dessa aula, né? Então,
só essa aula não dá para a gente trabalhar a profundidade, que é a questão carcerária de direitos humanos, né, que justamente é a questão de garantir o direito do indivíduo contra as violações de direitos do Estado, a questão dos serviços públicos, né, ou seja, saúde e educação, né, que é a forma do Estado garantir direitos humanos do cidadão, o Estado como mecanismo protetor de direitos humanos também, só isso aí daria várias aulas, né, uma aula, duas, três, várias, né, então eu tentei assim trazer um pouco apenas alguns conteúdos, né, alguns tópicos assim, um pouco por cima, né, mas para que esse conhecimento sirva de base para que a gente consiga, para que vocês busquem outras fontes, né, cada vez mais busquem se aprofundar nesse tema. Então, assim, o curso é introdutório, né, então mais aprofundamento, sugiro que leiam mais a respeito do tema. Sugiro que continuem acompanhando nossas aulas, né? A gente já está na segunda aula de tópicos relacionados ao ensino médio, né? Então, sempre tentando dialogar na questão de direitos humanos, sociologia, né? E esse especificamente Estado, né? Tentando dialogar com 5 autores da sociologia, né? Os 3, por assim dizer, clássicos, né? Mas outros teóricos também tão importantes, né, quanto, né, que são o Becker e o Goffman, que são mais contemporâneos da gente. Trouxe 5 autores, tentei dialogar um pouco na questão da sociologia enquanto ciência, tentei dialogar sobre a questão do Estado, né, pensar o Estado enquanto violador de direitos humanos e também pensar o Estado enquanto promotor de políticas públicas para efetivar direitos humanos. Então, assim, pensar essa relação entre o Estado, refletir como a gente fez hoje essas várias formas de pensar o Estado, né, pensar as posições que o indivíduo está no Estado, né, em relação ao Estado, né, seja como ente para demandar direitos relacionado à sua proteção e integridade física, por exemplo, também em relação a prestações positivas de serviços públicos, né? Então, assim, encerrando um pouco essa aula, é isso, né? Continue curtindo, depois teremos as próximas aulas, né? As próximas semanas, próxima semana teremos outra aula, então, acompanhe as nossas aulas, acompanhe a nossa página no Instagram, acompanhe os vídeos no YouTube, né? Se você gostou, tem alguma dúvida, alguma sugestão, comente. Se quer abrir um debate, pode comentar abaixo. Quem está fazendo o curso de ensino médio, que quer fazer o curso de Sociologia e Direitos Humanos para o ensino fundamental, pode escrever ainda, né? Veja lá nossas postagens antigas, veja o prazo de inscrição. Enquanto perdurar a inscrição, é possível fazer a inscrição e acompanhar. Obviamente você vai ter que ver as aulas anteriores para compreender, né? Essa aula mesmo, na primeira aula a gente trabalhou principalmente a questão dos direitos humanos, uma parte teórica, né? A gente leu os dispositivos de direitos humanos. Nessa a gente já não foi tão profundo na questão dos direitos humanos, a gente analisou mais a questão sociológica, né? 5 autores da sociologia, e analisando a importância dele para pensar sociologicamente a relação entre Estado, indivíduo e direitos humanos. Então foi mais um pouco essa ideia geral, né, dessa aula. Então foi fundamental ter visto a primeira aula, porque nessa eu já não estava trabalhando tão profundamente direitos humanos, estava já utilizando esse conhecimento para refletir algumas problemáticas que foram surgindo ao longo da explicação desses 5 autores trabalhados. Então é isso, né? Até mais, pessoal, e até as próximas aulas, né?